a sua palavra. Amém, irmãos? Complementando algo que nós refletimos na parte da manhã, recapitulando um pouco para você que talvez não participou, nós falamos sobre a excelência da fé, entregando tudo a Deus. Nós falamos sobre padrão de qualidade, iremos falar muito sobre isso, sobre padrão de qualidade. E a qualidade ela começa primeiramente na nossa fé, a não vivermos de forma superficial, mas nós devemos nos entregar por completo ao Senhor. E hoje nós refletimos em 3 tópicos. Primeiro, confiar na vontade de Deus, confiar na segurança divina e confiar na sua soberania. Se você não teve a oportunidade de acessar, não teve a oportunidade de participar, eu estou mandando no grupo as mensagens separadas. Você pode estar acessando direto do smartphone, revendo essa mensagem e que ela venha ser bênção em sua vida. Amém, irmãos? Nessa parte da noite eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre segurança. Repita comigo, irmãos. Segurança. Nós podemos ter segurança em nosso Senhor? Amém? Que o caminho da entrega, o caminho de uma total dependência, não é um tiro no escuro, não é caminhar na incerteza, não é caminhar sobre a dúvida, não é caminhar sobre insegurança, mas nós podemos crer e confiar que a nossa segurança está no nosso Senhor. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus sustentador do universo, Ele é o Deus provedor e principalmente Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso nós podemos crer que de fato Ele é um Deus que cuida de cada um de nós e seus ouvidos eles estão atentos para o nosso clamor. Amém, irmãos? Abra comigo Salmos capítulo 91, que será o texto base da nossa mensagem, cujo tema é encontrando segurança na presença de Deus. Salmos 91. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1. Vamos ler ele por completo. Salmos 91. Já podemos ler, amém? Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Vamos dizer bem forte: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome.
ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha. Amém? Você crê nisso? Diga amém bem forte. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos nesse momento. Abaixe suas cabeças. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti, ó Pai. E pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, ao ler a Tua palavra, ó Deus, ao ler, ó Pai, as Santas Escrituras, ó Pai, palavras de vida, palavras que transformam, palavras que mudam o nosso ser, ó Pai. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que é somente através da iluminação do Teu Espírito Santo que nós podemos compreender aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, ó Pai. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, nos encha com Teu Espírito, que o Teu Espírito, ó Pai, esteja tomando conta deste lugar, dirigindo as nossas vidas, ó Pai, dirigindo, ó Pai, o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, a Tua mensagem nessa noite. Esta é minha oração, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, primeiro eu gostaria de te explicar que este texto, ele não nos fornece informações sobre quem escreveu este salmo, e nem em qual contexto foi escrito que o salmista ele encontrou refúgio no Senhor. Nós não sabemos se o contexto é de enfermidade, se o contexto de perseguição de inimigos. Se você observar o Salmo 51, você irá ver que foi um salmo de arrependimento, escrito por Davi, mas esse salmo não há informações para nós. Porém, é um texto que nos ensina muito, principalmente que a vida de dependência, ela não é um tiro no escuro. Ela é um caminho de confiança em Deus, onde as suas mãos elas são capazes de nos proteger, independente de qualquer situação que esteja diante de nós. Talvez o contexto que você esteja enfrentando nessa noite seja o contexto de enfermidade. Talvez você tenha enfrentado enfermidade em sua vida, enfermidade em sua casa. E talvez isso tenha te afligido, tenha tirado as suas noites de sono, tenha perturbado a sua alma, e você tem clamado e você tem orado. Irmãos, eu não sei o tempo que Deus ele irá providenciar a cura sobre a sua vida. E também não sei se é o propósito de Deus que haja cura. Mas você pode descansar no Senhor. Amém, irmãos? Você pode confiar que nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma dor pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nele você pode depositar a sua segurança. Amém, irmãos? Talvez o contexto que você esteja enfrentando nesta noite seja de adversidade. Não sei qual problema você tem enfrentado, se são problemas financeiros, se são problemas em sua família, se são problemas emocionais e algo que tem tirado o seu sono, tem te perturbado. E talvez você esteja se perguntando: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que o Senhor não interviu até agora? E a palavra que eu tenho para você essa noite, irmãos, confie no Senhor. Confie no Senhor, espere nele e o melhor Ele fará em sua vida. Não importa se você está enfrentando adversidades, não importa se você está enfrentando provações, não importa se você está sofrendo tentações
enfermidades, creia que o nosso Deus, Ele é maior que todas essas coisas. Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que cuida de você, que provê sobre a sua vida, e tenha certeza que se Ele está permitindo isso em sua vida, é para o seu próprio bem. E basta você somente confiar e depender deste Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de refletir em alguns pontos importantes que nós encontramos neste texto maravilhoso de Salmos, talvez um dos textos mais conhecidos. E se você tiver a oportunidade, eu sempre falo, faça as suas anotações, faça as suas marcações, seja num bloco de notas, seja num celular, e guarde isso em seu coração. A primeira reflexão: declare a sua confiança em Deus. Faça dele um local de refúgio e fortaleza. Amém? Acompanhe do versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Observe esta relação que nós encontramos na palavra de Deus, relacionando o Senhor como um local de refúgio e um local de fortaleza. O que significa ter Deus como refúgio, irmãos? E uma vez eu ouvi algo que fez muito sentido ao meu coração. E as mulheres, elas vão entender melhor que nós homens. Imagine que você acabou de sair do salão, você tem um evento, uma festa, algo que você precisa ir produzida, bonita, arrumada, e você acabou de fazer um alisamento no cabelo, e alisamento eles falam assim: água não pode nem olhar, não pode nem cheirar, e já bagunça tudo, né? Imagina que você está caminhando na rua, você acabou de fazer esse alisamento, e cai um pingo do seu lado, cai um pingo do outro, começa a bater o desespero, e logo você corre procurando o quê? Um local fechado, um abrigo. E você fica ali como se sua vida dependesse daquilo. De lá você não tira o pé. Ela procura desesperadamente um lugar para se esconder. É muito interessante que um refúgio, ele é um lugar de abrigo. É uma proteção segura para alguém recorrer no momento de adversidade. E no sentido espiritual, ter Deus como refúgio não significa que nós iremos procurá-lo somente quando vier a adversidade, porque há pessoas que são assim. Elas recorrem a Deus, elas procuram a Deus, elas vão atrás do Senhor somente quando o calo aperta, somente quando o espinho dói. E aí elas lembram: tem um Deus que eles tanto falam, que é um Deus que cura, que é um Deus, então eu vou ir atrás desse Deus. Não significa que você irá procurá-lo somente no momento de aflição. Ele deve ser buscado em todo momento, em todo lugar, em toda hora. Mas é que nos mostra que em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas, em meio aos percalços da vida, nós podemos confiar nossas vidas ao Senhor. Não confiar nossa vida em solução, em estratégias humanas, em fórmulas humanas. Não, irmãos, nós podemos confiar unicamente no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Nas aflições nós podemos recorrer a este Deus.
nos problemas, nós podemos recorrer a este Deus. Nas adversidades, eu posso recorrer a Ele, porque Ele é fiel. Podemos nos esconder debaixo das suas asas e confiar nossas vidas no Senhor, porque suas mãos, elas são capazes de nos providenciar o escape e a solução. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós temos também a relação, além de um local de refúgio, nós temos o quê? Nosso Deus como uma fortaleza. Diga bem forte, nosso Deus como fortaleza. O salmista diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E a fortaleza, ela é uma construção resistente e defensiva contra ataques poderosos. E nós podemos pensar em 3 palavras: força, resistência e firmeza. Nosso Deus, Ele é um Deus forte, resistente e firme. Nosso Deus, Ele é fortaleza porque Ele é a nossa força interior. Ele é a nossa proteção sólida. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Observe a base sólida de onde nós estamos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem, irmãos? Por meio de nós? Por meio da nossa força? Por meio da nossa resistência? Não, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu pergunto: se trata sobre nós? Não, se trata sobre Ele. Se trata da nossa capacidade? Não, se trata do nosso Deus, que é a nossa base sólida, firme, forte. Amém, irmãos? Deus como fortaleza nos ajuda a permanecermos firmes, mesmo diante das lutas. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, Ele nos capacita a vencer obstáculos. Irmãos, você precisa ter Deus como refúgio e fortaleza. Amém? Você precisa ter o Senhor como local de refúgio, como local de fortaleza. Às vezes, irmãos, nós que conhecemos tanto a palavra de Deus, nós que falamos tanto do Senhor, nós que conhecemos tanto as Escrituras Sagradas, no momento da luta, Deus, Ele é o último a ser recorrido por nós. O clamor é a última solução que nós temos, que deveria ser a primeira. Não soluções humanas, não estratégias humanas, não a força humana, mas o primeiro lugar que nós devemos recorrer e nós devemos nos prostrar é em clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio
e a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Mas por onde eu começo? Primeiro, comece confiando, ao invés de ficar inseguro. Novamente, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Mas não somente abriga, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O salmista, ele fala de duas decisões diante do Senhor. É aquele que habita e aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então a primeira atitude que você precisa ter diante do Senhor, comece a confiar, ao invés de ficar inseguro. Declare em sua vida: Deus, eu confio em Ti. Mesmo diante das incertezas, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas, acima de tudo eu quero colocar a minha confiança em Ti. E esta responsabilidade é sua. Não é responsabilidade de Deus. Essa responsabilidade é sua. Não coloque a responsabilidade em Deus, algo que é para você fazer. O homem, ele tem uma dificuldade em confiar em Deus, porque constantemente ele quer o controle, constantemente ele quer controlar suas decisões, constantemente ele quer controlar o seu destino, constantemente ele quer controlar a sua história. Mas pertence a Deus, o controle que pertence ao Senhor. Irmãos, constantemente nós queremos ser independentes, como se nós não necessitássemos de ajuda, de apoio do Senhor. Deus, ele é refúgio, Deus, ele é fortaleza. Independente da nossa decisão, ele continua sendo refúgio, ele continua sendo fortaleza, mas cabe a você confiar e depositar a sua confiança neste Deus. Ao invés da insegurança, busque confiar em Deus. E essa confiança vai permitir enfrentar situações difíceis, adversidades, mas ter a paz, a coragem e a certeza de que Deus, ele está conosco. Amém, irmãos? Provérbios 16, versículo 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, planos de dar a vocês um futuro pelo qual anseiam. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor, esse todo mundo sabe. Vamos falar todo mundo junto? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, irmãos? Então, comece confiando, ao invés de ficar inseguro. Segundo, abandone a sua autossuficiência. Fazer o Senhor de refúgio requer algo importante de nós. Devemos abandonar a autossuficiência. Irmãos, constantemente nós tentamos resolver nossos problemas por nós mesmos. Com as nossas forças, com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, com os nossos recursos. Ou pior ainda, a gente procura uma pessoa que está pior do que nós para nos aconselhar naquilo que nós necessitamos. Uma vez eu vi o pastor, ele pregando justamente sobre isso. A pessoa está tendo um problema no casamento, um problema com o marido, obrigado, ou um problema com a mulher,
Aí ele vai na pessoa que está no mundo, que está pior do que ele, e fala assim, que me ajuda, me dá um conselho. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro e ela vai lá no mundo procurar uma pessoa que está pior do que ela para dar um conselho, irmãos. Deus, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Recorra a Ele. Recorra ao Senhor. Talvez você seja uma pessoa assim, tem tentado resolver um problema em seu casamento com aquilo que você consegue. Tem tentado resolver a sua vida financeira com aquilo que você consegue fazer. Tem tentado resolver um problema com os seus filhos, com aquilo que você é capaz. Mas entenda algo, abandone a sua autossuficiência e comece a depositar as suas necessidades aos pés do Senhor, nas mãos daquele que é capaz de solucionar nossa história. Pare de tomar decisões precipitadas daquilo que você acha que deveria ter feito ou acha que poderia fazer e começa a confiar no Senhor e submeter a vontade dEle para a sua vida. Porque aí sim, nós estaremos começando a experimentar o mover de Deus sobre nossas vidas. Ter Deus intervindo sobre as nossas vidas. A partir do momento que você começa a abandonar a sua autossuficiência e começa a depender de Deus em cada aspecto da sua vida. Amém, irmãos? Segundo, confie no Senhor, pois Ele é proteção contra o perigo. Acompanhe o versículo 5 ao versículo 6, diz assim: você não temerá o pavor da noite. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. De fato, o salmista ele declara que a sua segurança estava no Senhor. O interessante é que ele faz algumas metáforas. Ele fala primeiro que o versículo 4, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha, versículo 3, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. O interessante no versículo 3, a primeira relação que nós temos, primeira metáfora, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ou em outras traduções, laço do passarinheiro e pestes perniciosa. Quem tem essa tradução aí? Amém? Umas traduções mais antigas, né? Interessante que o salmista, ele diz que Deus ele nos livrará de tais coisas. O laço do caçador, ou laço do passarinheiro, significa, irmãos, que haverá situações que serão como emboscada, que terão o único propósito de te capturar e te prender. Há um artigo que fala sobre as 10 estratégias de Satanás, e vale a pena fazer a leitura. E algumas dizem assim, olha, primeira estratégia, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele não vai chegar com a verdade. Ele é acusador, ele é mentiroso. Segundo, ele cega os incrédulos. Terceiro, ele
ele se mascara em fantasias de luz e justiça. Às vezes as pessoas têm a imagem de Satanás como aquele bicho feio, né? Todo enrugado, todo vermelho, com chifres pontiagudos. E às vezes pense que o pecado, as coisas do mundo são assim, são coisas horríveis, são coisas feias. Mas não, irmãos. Ele se fantasia em coisas aparentemente bonitas, ilusórias. Para pensar, irmãos, entre as coisas do mundo e as coisas da igreja, no sentido de aparência, qual que é mais bonito? Aonde que aparenta haver mais felicidade, haver mais liberdade? É muita cor, é muita festa, são muitos sorrisos, são muitos momentos, mas são coisas ilusórias. E a estratégia que ele tem é aparentar algo bonito, algo de luz e justiça. Uma vez eu estava assistindo um filme e a pessoa ela fala uma frase muito interessante, que ela diz: olha, o pecado é como se fosse uma cela. Não me lembro o filme qual que é, mas fala assim: olha, o pecado ele é como se fosse uma cela. Tudo dentro dele é maravilhoso, é bonito, é ilusório, e a porta está lá aberta, você pode sair a hora que você quiser. Mas há um momento que a porta ela se fecha, e tudo aquilo que era bonito se torna em algo horrível e perturbador. Assim é o pecado, irmãos. E a estratégia de Satanás são fantasias de luz e de justiça, mas que nos conduz à perdição e a mal. Amém? Vocês compreendem isso? Quarto, ele faz maravilhas e sinais. E ele tenta as pessoas a pecar. Então, irmãos, por isso que você precisa confiar de fato em Deus e viver em dependência dele. Porque haverá situações, haverá oportunidades que são ilusórias e aparentemente elas são boas. Aparentemente é uma oportunidade que você não pode perder. Se lembre de Daniel. Daniel foi levado para um lugar, para uma posição que os pais poderiam pensar: meu filho vai vencer na vida agora. Ele vai estar diante de pessoas importantes, de pessoas vitoriosas. Mas contudo, Daniel, ele não quis se contaminar com a Babilônia. Haverá oportunidades que são ilusórias e aparentemente são boas, mas é a estratégia de Satanás para te afastar do Senhor. E somente Deus pode te livrar disso. Amém, irmãos? Ele o livrará do laço do caçador, e ele o livrará do veneno mortal. Versículo 4, ele o cobrirá com as suas penas. Esse versículo é maravilhoso, né? Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém, irmãos? Há um cântico que eu gosto muito, que ele diz: debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu refúgio, né? Meu lugar secreto. E talvez você se pergunte: mas então Deus ele tem asas? Deus ele é um ser que voa? Às vezes eu gosto de assistir alguns documentários que falam sobre a vida animal, e passa alguns documentários que mostra o filhote, né, e a mãe, o cuidado, irmãos. É impressionante. Se você
já teve não teve a oportunidade de pesquisar sobre, pesquise, é impressionante. Eu fico maravilhado como que as coisas elas são organizadas, né? Como que Deus ele programou para que tudo funcionasse perfeitamente bom. E eu fico impressionado com o cuidado de uma mãe com o seu filhote, principalmente nas aves. Agora pense, irmão, se a criação que Deus ele formou, programou, foi programada com este princípio, imagina o Senhor com cada um de nós. Já parou para pensar? Imagina o Senhor como este Deus ele não cuida de nós. O salmista aqui ele usa uma metáfora como uma mãe que protege o seu filhote sobre as suas asas. Maior ainda é o cuidado do nosso Senhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Versículo 5, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Entenda, irmãos, que este versículo fala sobre a soberania de Deus. E algo muito importante para nós compreendermos na soberania divina, que soberania não significa falta de tribulação. Não confunda isso. Soberania não significa falta de tribulações. Não significa falta de problemas. Soberania significa que sim, haverá dificuldades, mas nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer, ter medo ao terror da noite, nem as flechas que voam de dia. Versículo 6, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Há um cântico muito lindo, eu não sei se os irmãos conhecem. Se você conhecer, cante comigo. Ele fala assim, ó: se na vida não tem direção, quem conhece? Ó, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, mais forte, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga bem forte: Deus cuida de mim. E o refrão: Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra. Irmãos, Deus, Ele está cuidando de você no deserto. Deus, Ele está te protegendo diante do perigo. Deus, Ele está te protegendo no momento da adversidade. Deus, Ele está cuidando de tudo, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Terceiro e último, confie no Senhor, pois a nossa vitória está nele. Versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos Ele o seguirão. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, isso é muito interessante, você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte
e a serpente. Observe esse versículo 13. O salmista, ele usa 2 animais, ilustrando o seu poder protetor sobre aqueles que nele confiam. O leão, ele é associado como força, poder, ferocidade. 1 Pedro, ele usa o leão como símbolo do inimigo, um símbolo de Satanás, que diz assim, que ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. E aqui é maravilhoso, irmãos, porque o salmista, ele descreve a promessa que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo pisoteará o leão forte, nos mostrando que Deus, ele está do nosso lado. Por mais que o inimigo ele tente nos destruir, nós podemos vencer não pelas nossas forças, não pelas nossas capacidades, mas pelo poder que há do nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nele nós venceremos. Ele usa também a serpente, que simboliza astúcia, enganação, tentação. E quando o salmista fala que nós pisaremos o leão e a serpente, a cobra, ele nos mostra que a autoridade que está no nome de Jesus, nós resistiremos às mentiras de Satanás e caminharemos em retidão. Amém, irmãos? Porém, entenda 3 coisas comigo. Primeira, essa promessa não apenas mostra que Deus ele nos protege, mas também que Ele nos capacita para vencermos. A vitória não é sobre ameaças físicas, mas sobre ameaças espirituais. E aí eu gostei muito de uma afirmação de um pastor chamado Rafael Abdala, em que ele diz assim: olha, o mundo espiritual ele é tão real quanto ao qual nós estamos pisando neste momento. Para experimentarmos a vitória, nós precisamos estar em uma relação profunda e íntima com o nosso Senhor, confiando na sua autoridade, em seu poder. Amém, irmãos? Novamente, para experimentarmos a vitória, precisamos estar em uma relação profunda e íntima com o nosso Senhor, confiando na sua autoridade e em seu poder. E tudo isso nos conduz à primeira mensagem da parte da manhã: entregando tudo a Deus, confiando em sua vontade, confiando em sua segurança e confiando em sua soberania. Amém, irmãos? Finalizando essa mensagem, eu gostaria de convidar o louvor para já estar à frente, mas mantenha sua atenção comigo em 2 coisas. Primeiro, declare, em 3 coisas. Primeiro, declare a sua confiança em Deus. Faça dele um local de refúgio e fortaleza. Segundo, confie no Senhor, pois Ele é proteção contra o perigo. E terceiro, confie no Senhor, pois a nossa vitória está unicamente nele. Amém, irmãos? Se você crê nessa palavra, se você compreendeu